Olá, você está acompanhando a transmissão ao vivo pela TV Câmara Municipal de Campinas da comemoração do Dia Nacional de Visibilidade dos Travestis e Transsexuais. Quem preside é o vereador Carlão do PT, que também é presidente da Comissão Permanente de Direitos Humanos aqui da Câmara Municipal de Campinas. Boa noite a todos e todas. É um prazer enorme estar recebendo vocês aqui para a gente dar continuidade, né, ao Dia Nacional, que foi realizado no dia de ontem, uma atividade extremamente importante lá no Centro de Saúde do Jardim Itatinga. E nós não podíamos deixar de abrir esse espaço para que o movimento pudesse também estar falando com a cidade, né, e também denunciando a violência sofrida pelo movimento, e também para que a gente possa marcar posição nesse debate tão difícil que a gente tem assistido ao longo desses últimos anos, em particular aqui na cidade de Campinas. Então, a nossa iniciativa, ela tem como objetivo da gente poder dialogar aqui nessa Casa de Leis e servir como reflexão para que nós possamos passar para os outros vereadores, para a gente ir quebrando barreiras, conscientizando e denunciando aquilo que nós consideramos que é invasão de direitos que tem ocorrido com muita frequência. Então, para nós é muito importante esse debate de hoje, para que a gente possa dar continuidade numa série de atividades que, ao longo de 2014, nós fizemos, que serviu, inclusive, como base para a nossa luta aqui interna dentro da Câmara, na medida em que, quando você apresenta o projeto de lei, quando você apresenta iniciativa, a gente precisa ir quebrando essas barreiras aqui no Legislativo. E, ao mesmo tempo, fiscalizar os serviços prestados pelo poder público hoje em Campinas, que muitas vezes deixa a desejar no atendimento, na política integrada das redes de atendimento a essa comunidade. Então, é muito importante, nesse Dia Nacional, que nós estamos dando essa visibilidade. Também é importante e necessário que a gente faça um balanço das dificuldades, das limitações que o município oferece enquanto serviço à população de Campinas. Então, para a gente compor essa mesa, eu gostaria de convidar o Regi Vascon, que é servidor da Prefeitura Municipal de Campinas e trabalha no Centro de Referência, que vai fazer a sua contribuição aqui para que a gente possa depois fazer o debate. Também a Geisa Maranhão Oliveira, que é da Associação de Mulher Guerreira, e do Grupo Identidade, que também vai compor a mesa aqui conosco. E a Amara Rodovalho, que é ativista do movimento trans, travesti e transexuais, que também vai aqui nos prestigiar com sua presença e sua contribuição aqui nesse debate. Eu queria, então, aqui, já havia combinado com o Regis, que ele daria início à sua apresentação, e nós vamos inicialmente tentar ver se a gente consegue trabalhar numa primeira rodada com 15 minutos de apresentação e depois abrir para o plenário, para que depois os participantes aqui da mesa possam também estar respondendo algumas questões que possam chegar. Só para a gente organizar um pouquinho. Não tem problema passar muito, não, mas não vamos exagerar.
Então, eu passaria para o Regis, que seria o nosso primeiro expositor, para que nós possamos aqui dar início aos trabalhos. Tá, obrigado. Boa noite a todas e todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, aos meus espíritos amigos e a todos os santos espíritos de Umbanda que permitem a minha presença aqui. Segundo, agradecer ao movimento social organizado, principalmente ao Grupo Identidade e a Janaína Lima, que foi quem indicou o meu nome, não só como servidor público municipal, já há 15 anos e 3 anos no Centro de Referência LGBT, mas também como homem transexual, né, nascido do sexo feminino e resignado para o sexo masculino. E aí eu vou pedir para alguém, por favor, apagar a luz aqui, essa da frente. Primeiro botão ali, por favor. Isso, por favor. Obrigado, viu, Paulo? Muito obrigado. E aí eu trouxe para vocês, vou fazer 3 anos no Centro de Referência LGBT. Então eu trouxe as denúncias de julho de 2012 a dezembro de 2012. Eu entrei no CR no finalzinho de junho, tá? Então, eu trouxe desse período que vai dar 2 anos e meio. São um total de 146 denúncias, sendo que 71 delas são das letras LGB, né? 3 casos de T-Lover e 9 casos de heterossexual. T-Lover aqui, vou destacar se alguém tiver alguma correção, tá? São aqueles homens que se declararam no serviço heterossexual, mas que mantêm relações com travestis e transexuais. Relações ou sexuais ou afetivas, tá? E 9 casos de pessoas héteros. Ah, Regis, mas o CR é um serviço específico LGBT. Vocês atendem hétero? Atendemos também. Ou os familiares das pessoas LGBT, ou às vezes eu vou dar alguma palestra numa escola, às vezes tem aquela senhorinha que vai levar a netinha, que assiste a palestra, ela tem uma demanda, eu atendo ela no CR, porque eu acho que o serviço público tem que estar aberto para todos, e aí eu encaminho ela para a secretaria ou para o serviço no qual ela realmente deve ser atendida. Mas eu não deixo de atender a população que bate na porta do CR LGBT. E hoje a gente vai falar das denúncias, só 63, que são de 31 de travestis, transexuais e uma pessoa transgênera, tá? Vamos lá. Aqui eu dividi em identidades, aquelas 63, né? Fora, contando com os outros segmentos. Então, a gente vai trabalhar com isso aqui, com essas 63. Tá? Denúncias. Mas só para vocês verem, eu coloquei as outras letras para vocês verem. Travestis e transexuais, por incrível que pareça, está empatado em número de denúncias. Tanto, né, o número de travestis quanto transexuais foram ao CR denunciar na mesma quantidade. Lésbicas, a gente tem 24% das denúncias, gays 28%, então os gays denunciam mais que as lésbicas. Bissexual, só um caso nós temos. E transgênero também só um caso. Só para vocês terem um panorama geral, né? Aí eu dividi aqui as denúncias em modalidade e tipo de denúncia. Modalidade refere-se ao conjunto e tipo aos elementos do conjunto. Passando bem rápido para as pessoas entenderem o que eu fiz. Obrigado, viu? Muito obrigado. E aqui mostrando para vocês que nessa divisão eu classifiquei como modalidade, por exemplo, o macro genérico, né? Violência doméstica e intrafamiliar. E dentro desta modalidade, por exemplo, os tipos. A violência física é um tipo, a violência moral é outro tipo, atos destrutivos, e aí concomitantemente, né? Só para vocês entenderem o que o Regis está fazendo, por que ele fez esse mapeamento, como que ele distribuiu tudo isso. E aí eu vou começar a falar das denúncias mesmo. Nós temos daqueles 63 casos, tá? 5 casos de violência urbana. E aí eu vou citar um deles, tá? De cada um eu vou tentar citar um caso. Se vocês não quiserem dessa forma, a gente vai avançando na discussão, tá? Na violência urbana, nós temos aqui em Campinas, usuária do Centro de Referência, uma mulher transexual que ela vive já há mais de 5 anos com uma travesti. Então, elas são consideradas lésbicas. E ela estava na frente da churrascaria Carro de Boi aqui de Campinas. E quando ela estava saindo com o seu carro da churrascaria, ela, sem querer, bateu numa moto cujo motoboy da churrascaria
estacionou atrás do carro dela, ou seja, inadequadamente. Então, no erro ali do estacionamento, de estacionar o veículo, o motoboy estava errado. Mas quando ela desceu do carro e aquele motoboy viu que se tratava de uma travesti, de uma transexual, e aí ele começou já a verbalizar agressivamente. E só não foi para violência física em razão de várias pessoas que estavam ali no redor. Aconteceu um caso, ao meu ver, técnico muito grave em relação a essa denúncia. Conforme eu fui dando os desdobramentos, o que eu percebi que precisava? Primeiro, nós percebemos... desculpa, tem uma parte da história também muito importante, me desculpa. Um dia ela foi transitar por uma das ruas da cidade de Campinas, na Moraes Salles, precisamente, na Avenida Moraes Salles. Esse motoboy pegou uma pedra mais ou menos desse tamanho e jogou no vidro de trás do carro dela. Ou seja, essa agressão não ficou só nesse dia. Ele começou a persegui-la. E isso ela me relatou na denúncia. Houve outros casos de perseguição que nós não conseguimos juntar as provas desses casos. E aí eu mandei para a Defensoria Pública esse caso, esse encaminhamento, porque o importante é que a Defensoria pedisse uma liminar à produção da prova antecipada, porque ali na avenida nós percebemos que tinha uma câmera que filmava aquela região toda. Então, provavelmente, aquela câmera tinha pego aquele ato, né, de violência patrimonial. Só que quando essa mulher transexual e essa travesti foram à Defensoria Pública, elas não foram bem atendidas pelo defensor público, porque ele falou, nós não fazemos esse tipo de ação aqui, o que não é verdade, que é ação liminar, para pedir antecipação de tutela à prova, por antecipação de tutela. E aí essa travesti, essa transexual, ficou tão decepcionada com a tramitação do caso, né, com a resolução que nós estávamos tentando dar ao caso, que ela desistiu da denúncia. E nós vamos ver depois, no gráfico que eu vou mostrar, que tem muito números de desistências de denúncia. E um dos motivos é a morosidade, seja do poder público, né, ou, às vezes, da tramitação do processo. Temos um caso aqui de violência doméstica intrafamiliar. Se alguém quiser interromper, fica à vontade, tá, gente? De violência doméstica intrafamiliar de um transexual, homem transexual. Ele tem 27 anos, eu conheci ele na cidade de Piracicaba, recentemente, no encontro que nós tivemos lá LGBT. Lá na cidade de Piracicaba, ele já me relatou os casos de violência doméstica que ele vinha sofrendo, inclusive violência física grave. Eu pedi para ele o seguinte, porque os atos da administração pública, isso está na lei, não fui eu que criei, devem ser oficiais. Eu falei, então, Sebastião, você vai fazer o seguinte, você vai mandar para mim uma denúncia formal, ou você vai e denuncia no Disque 100. Aí o que aconteceu? Esse nome que eu estou dando, gente, é figurativo, tá? Aí você denuncia no Disque 100. Ele fez os dois. Ele mandou para mim a denúncia, vereador, denunciou no Disque 100, só que ele está passando por transtornos mentais terríveis em razão da violência. Ele logo em seguida revogou, ele cancelou a denúncia no Disque 100, o que para mim, juridicamente, é problemático. Né? Para mim, nem tanto, porque mesmo assim eu continuo tratando a denúncia, resolvendo o problema do usuário. Mas para a Defensoria Pública, às vezes para o Ministério Público, eles precisam da denúncia formulada. Né? Ela não pode ser cancelada no Disque 100. Aí, um dia, esse menino me ligou 9 vezes, que ele tinha sido espancado pelo pai. 9 vezes ele me ligou. Nesse dia eu retornei, estava numa palestra, quando eu voltei e retornei para ele, eu vi o irmão dele xingando ele do outro lado da linha, dizendo, não, o papai vai te interditar. Então eu percebi que o relato que ele fazia da violência não era infundado. E realmente ele estava sofrendo aqueles atos de violência. Então, o que eu fiz? Contatei uma das grandes parceiras, apesar dessa falha na defensoria, a parceira, minha grande parceira, desculpa, a defensoria, principalmente o núcleo de São Paulo, núcleo especializado de racismo, discriminação e preconceito. E então eu liguei para a doutora Vanessa, conversei com ela, depois encaminhei formalmente. Só que esse pai agressor, isso acontece bastante, esse pai agressor liga no Centro de Referência LGBT num domingo e conversa com a nossa psicóloga. E aí ele começa a me acusar de várias coisas. Primeiro ele queria saber quem eu era, né? O que eu fazia ali no Centro de Referência, né, e que eu não tinha inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, porque ele deve ter consultado o meu nome, Márcio Regis Vascon, e ele não viu o número na inscrição.
Então, ele queria saber o que eu estava fazendo ali. Lógico, porque eu estava lutando contra a agressão dele. E aí ele falou que eu tinha dito para a filha dele, foi a palavra que ele usou, para que ela se prostituísse. Então, eu estava incentivando a prostituição para a filha dele. E aí, resumindo, vou avançar porque a história é longa. Recentemente, agora, na primeira semana de janeiro, quando a Defensoria voltou de férias forense, a doutora Áurea me ligou e falou, Regis, olha, que você acha, como que você acha que a gente vai encaminhar essa denúncia? Eu falei, olha, Áurea, tem um fato novo, aconteceu isso, que é o pai ter ligado, né, no centro de referência. Eu acho o seguinte, se você me permite, então, eu acho que a Defensoria deve ligar primeiro para esse menino, para ver se ele quer ainda que nós continuemos trabalhando na denúncia, e depois ligar para esse pai e para essa mãe, para nós tentarmos mediar a relação de conflito. Vamos lá na cidade, em Piracicaba, sentar com esse pai e essa mãe, para a gente conversar, né? E nessa ligação que o pai fez à psicóloga, ele tinha, naquela semana, internado o filho no hospital psiquiátrico. E eu tinha percebido que algo estranho tinha acontecido, porque o menino me ligava todo dia, e ele ficou uma semana quase sem me ligar. Só que o próprio psiquiatra deste hospital, e isso foi o pai que falou para a nossa psicóloga, disse para esse pai que ele não tinha doença mental nenhuma, ele tinha só transtorno de gênero. Então, ele não tinha por que estar internado no hospital psiquiátrico, né? Então, aí, o que ficou resolvido dessa denúncia? Nós ainda estamos trabalhando, a doutora Vanessa fez o contato com ele, ele falou, sim, eu quero que continue, porque meu pai é um agressor, meu pai violenta a minha mãe. E aí, a doutora Áurea ligou para a mãe dele, sabe que, para minha surpresa, a mãe dele falou o seguinte, olha, eu tenho medo desse homem, ele me bate sempre, e ele, inclusive, pega a minha aposentadoria, se eu reclamo, porque ela recebe uma determinada aposentadoria todo mês, se eu falo um ai para ele, ele me agride. Então, eu tenho medo. Então, não façam nada. Então, para vocês verem o nível de violação de direitos e o nível que nós, no centro de referência, o tipo, como nós temos que resgatar essa pessoa, como nós conseguimos, e aí eu trago uma reflexão, porque eu me sinto frustrado no meu trabalho. Que nós não conseguimos, enquanto órgão público, vereador, amparar realmente as pessoas que precisam, né? E aí vou citar outros casos. Na relação de trabalho, nós temos o caso de uma menina trans, ela foi admitida nessa empresa, LBV, uma empresa filantrópica, católica, e tem a única empresa filantrópica que tem certificado pela ONU, tá? E ela foi admitida enquanto gay. Há anos atrás, há 10 anos atrás. Há 2 anos atrás, quando ela começou o processo transexualizador, então notem aí, gay tem acesso ao mercado de trabalho, transexuais, travestis, não. E a gente vai ver isso nas denúncias. Quando ela iniciou o processo transexualizador, que ela deixou a unha crescer, o cabelo crescer, começou a ir com uma blusa não escandalosa, mas mais feminina, aí a empresa, a chefe hierárquica direta, começou a persegui-la. Ela me procurou, ela já era atendida pela psicóloga, a psicóloga encaminhou para mim. Então, nós pedimos uma conversa com a empresa, porque assim, eu mando o ofício e solicito uma reunião. Toda denúncia contra a empresa eu faço isso, seja pública ou privada. E aí, essa empresa foi até o centro de referência, foi o advogado, a chefe hierárquica direta, o gerente de RH e mais uma pessoa que eu não me lembro agora. Nesse dia, olha a resposta da empresa, olha o argumento, tá, da empresa. Não, nós não queremos que ela utilize o banheiro feminino, porque, inclusive, ela disse para a chefe dela, fulana de tal, que ela é prostituta. O que é mentira. Entendeu? E mesmo que ela fosse. Inclusive, a psicóloga argumentou, mas as mulheres, hoje nós vemos na vigilância e na epidemiologia, que os números, né, são também em relação às mulheres do lar, as mulheres que vivem em casa, que seus maridos saem, tem as mulheres lá para fora e trazem a doença para dentro de casa, né, a epidemia para dentro de casa. E também há casos em mulheres idosas. Então, não justifica se essa mulher, ainda se ela fosse prostituta, esse argumento não justifica. Enfim, nós saímos da reunião com o seguinte, a empresa se comprometeu, sempre se compromete, mas não cumpre. A maior parte das empresas é assim. Se comprometeu a
discutir o uso do banheiro feminino, no futuro permitir, depois que capacitasse os funcionários, porque a empresa sempre também dá essa desculpa. Mas nós não, imagina, nós não somos preconceituosos, são os próprios colegas de trabalho. Não é a chefia, não é a gerência, é a colega de trabalho. Só que nós saímos dali com essa... Iríamos capacitar os funcionários, inclusive a chefia, adequar o nome no crachá e o uso do banheiro, que seria o último passo. Dali um tempo, chegou um mês, a empresa demite. E essa menina foi tão prejudicada também quando gay, antes de se assumir transexual, porque todas as pessoas na empresa, a norma da empresa é o seguinte, os mais velhos de casa progridem hierarquicamente. Já teve a oportunidade dela progredir 3 vezes, e ela não progrediu, progrediram outra pessoa. Então, a gente já vê os indícios do preconceito, né? E nós encaminhamos essa empresa para processo administrativo, e ela ganhou agora, né? O advogado dela é o Dr. Paulo Mariante, e fiquei sabendo nesse final de semana que ela ganhou aqui na esfera administrativa municipal na Lei 9.809, que a gente vai conversar sobre ela daqui a pouco. Gente, eu estou gaguejando um pouco, é que a língua vai secando, a boca vai secando, é ruim de falar. Mais um caso, esse do comércio eu vou pular, mas as meninas aqui estão acostumadas, em boate principalmente, esse caso é de uma boate, que elas cobram da menina o preço masculino, né? Mas isso eu vou pular, a pessoa desistiu da denúncia. Nós temos, vou falar da institucional, vou pular a escola, a denúncia de escola, são só 2. Só quero pontuar que da escola é baixo. Eu tenho, já pela 3ª vez, capacitado 300 professores da rede estadual, tá? Então, o Estado tem me chamado para capacitar os seus professores aqui no interior do estado de São Paulo, na região da cidade São João da Boa Vista. E lá, os próprios professores, nessas 3 vezes que eu fui lá, eles falaram, Regis, esse número não condiz com o que acontece realmente na sala de aula, porque o bullying na sala de aula é grande. Então, as pessoas têm sofrido na escola, mas não têm denunciado. E nós precisamos começar a pensar o porquê. E até para construir políticas públicas, é o que eu tenho falado lá no Centro de Referência LGBT, nós precisamos começar a pensar por quê para poder construir a política pública, né? E o interessante é a violência institucional, ali, 7 casos. Esse caso que eu vou falar agora começou com um gay. Esse caso é da rodoviária de Campinas. Na verdade, não gay, desculpa, gente, um bissexual. Ele se assumiu bissexual, tá? Ele foi na rodoviária de Campinas e foi agredido pelos seguranças. Só que quando ele veio até mim, ele veio com um BO. Olha, foi feito BO, tá? O BO está aqui. Eu fui ler o BO, falei, mas não é possível. Você tem certeza? Aqui você se figura como indiciado. Não, mas eu fui vítima. Deu até exame de corpo e delito, inclusive grave, na cabeça, tudo. Eu falei, não é possível. Então faz o seguinte, agora eu tenho um compromisso no Conselho Tutelar, vai você até a primeira delegacia aqui de Campinas, tenta fazer um outro boletim com você como vítima. Se você não conseguir, tal hora eu volto para cá, você vem aqui. E foi o que aconteceu. Ele voltou a falar comigo, porque na delegacia ele não quis fazer. Aí eu levei ele até a delegacia, chegando lá na delegacia, foi difícil, a polícia não queria registrar o outro boletim de ocorrência, eu tive que ameaçar o escrivão, que eu ia denunciá-lo na corregedoria da Polícia Civil. Já está passando? Tá, eu vou avançar então, gente. Eu entendi, já está passando. Só preciso falar desse carro da rodoviária que tem a ver com a Mara que está na mesa. E aí nós conseguimos fazer o boletim de ocorrência, e depois nós entramos em contato com a rodoviária, e é que é pouco tempo, né? Porque eu tenho tanta coisa para falar, que é muito importante com isso, com o tema, gente, mas eu vou tentar fazer o possível. E aí nós conseguimos capacitar o primeiro turno, que é o turno da manhã, e o turno da tarde. Não conseguimos capacitar o turno da noite, e eu acho que depois que eu fui capacitar o turno da noite, não gostaram muito da minha fala lá. Eu acho que o gerente lá da rodoviária, eu tentei conversar com ele, ele disse que não, agora não pode, que os funcionários não podem receber hora extra, que a gente, na verdade, sabe nos bastidores que é mentira, né? E aí, recentemente, a Amara me mandou uma denúncia. Eu vou falar porque a Amara é militante e eu sei que ela veio aqui, inclusive, para a gente falar da administração pública com clareza, né, com transparência.
E ela foi usar o banheiro feminino e foi também violentada pelos seguranças da rodoviária. Então, assim, o problema persiste, né? Agora eu vou passar, gente, então, para dar tempo. Eu quero só comparar com a denúncia em relação a transexuais, né? Ó, aqui, ó, 19 casos. Então, se 14 são de transexuais, tá? 5 casos são de travestis. Então, eu queria só pontuar que travestis realmente não têm acesso ao mercado de trabalho, né? Agora, olha aqui, ó, violência policial. 1 caso só de transexuais. Olha de travesti, 6. Comparando com o geral, 7. Né? Eu vou pontuar isso, vou passar, tá, gente? Olha, tá vendo? 6 casos de violência policial, né, com travestis institucional. Exército é juramento de bandeira, tá? As travestis têm nos procurado por causa disso, porque são obrigadas a fazer o juramento de bandeira, são dispensadas do exército são obrigadas a fazer o juramento de bandeira, tem que cortar a unha, cortar cabelo e vestir a farda, né? Mas isso aqui tá muito difícil de resolver e eu estou tentando um contato com a Defensoria Pública Federal. Essa parte, gente, então eu vou pular, tá certo? Eu vou falar dessa parte que eu acho mais importante para deixar para as pessoas aqui da mesa falarem e depois eu volto se tiver tempo. 3 casos de denúncia infundada. O que é denúncia infundada? Por exemplo, eu recebi um caso do Disque 100 contra o Hospital Libanês, né, Sírio-Libanês de São Paulo, que uma mulher trans foi atendida para cirurgia de joelho e fizeram uma cirurgia de transgenitalização. Quando eu peguei a denúncia, eu já vi que era infundada. Mas o que eu faço? Eu sou meticuloso. Eu faço uma pequena, não investigação, mas composição de provas. Depois eu liguei no hospital, fizeram toda uma investigação administrativa que encaminharam para mim e viram que, na verdade, não tinha nem aquele médico que ela cita na denúncia. Ausência de indícios de autoria, na verdade, é quando a denúncia existe, mas a gente não consegue provar ou o autor, né, ou o fato. Por exemplo, uma travesti moradora de rua, na Casa de Cidadania, ela reclamou porque a Casa de Cidadania fazia ela tomar banho gelado. Aí eu fui lá conversar com a coordenadora, na época, foi da gestão anterior, né? Então, eu constatei que não era um problema de transfobia, porque todo mundo ali tomava banho gelado. Na verdade, era um problema de infraestrutura, e a coordenadora justificou que as resistências queimavam muito, porque muitas pessoas tomavam banho e ficavam horas ali tomando banho, e as resistências não davam conta. Então, olha aqui, gente, dos encaminhamentos, eu vou mostrar para vocês, eu encaminhei 19 daquelas 63 denúncias, uma eu fiz conciliação. Olha, desinteresse, ó, 12 pessoas desistiram, bastante, né? Capacitação 2, casa-abrigo, esse é um caso muito importante, eu quero citar, que é um caso que tem relação com o Conselho Tutelar do Trabalho, do Conselho Tutelar. Enquanto Centro de Referência LGBT, nós já capacitamos o Conselho Tutelar várias vezes, mas na prática, no dia a dia, a gente se esbarra, às vezes, com um trabalho mal feito de um conselheiro ou de um entendimento errado de um conselheiro. Isso é um homem trans de 14 anos, que ele é espancado pela mãe, e eu encaminhei ele para o Conselho Tutelar, quando ele veio me procurar com o braço todo espancado, todo cheio de hematomas, e nós tivemos alguns entraves com o Conselho Tutelar, em razão da portaria 2803 do Ministério da Saúde, que antes ela previa, e depois foi revogada, que o processo transexualizador se iniciava aos 16 anos. Daí foi revogada, agora só se inicia aos 18. E o conselheiro entendeu, porque ele é formado em psicologia, embora ele está lá para ser conselheiro, não psicólogo, ele entendeu que a nossa psicóloga não poderia tratar ou assistir aquele transexual, enquanto homem transexual teria que assisti-lo enquanto menina, porque a portaria diz 18 anos, ele tem 14. A violação de direitos foi tão grande que a nossa psicóloga encaminhou essa criança, né, esse adolescente, para a Casa-Abrigo de Campinas, e lá na Casa-Abrigo ele também foi violentado, porque obrigaram ele a deixar o cabelo crescer, compraram creme para ele passar no corpo e nas mãos, e colocava lacinho de menina no cabelo. Até que ele foi tirado da Casa-Abrigo e voltou à convivência da genitora agressora. E a última coisa que eu fiquei sabendo do caso, que eu liguei para o conselheiro, ele me disse que a mãe tinha ido com a criança, com o adolescente, para a cidade do Rio de Janeiro, porque ela é empregada doméstica e arrumou um emprego lá. Então, eu acho que esse adolescente continua sendo violentado lá, né? Então, mais uma frustração no meu trabalho.
No Ministério Público, isso aqui foi uma denúncia que eu encaminhei, foi uma surpresa para mim, porque o Ministério Público me respondeu dizendo que investigou e não constatou nada. Mas eu achei legal porque o Ministério Público do Trabalho investigou. E é difícil a gente ter um acesso, um diálogo bom com o Ministério Público. E 16 ainda estão sendo trabalhadas. Para encerrar minha fala, eu vou deixar tem mais coisa para falar, mas eu falo depois, nas considerações finais. Só para vocês verem, daquelas 63 denúncias, eu recebi 10, 7 do Disque 100, 2 do Conselho Tutelar. Aqui é CREAS, medida socioeducativa. Tá? Eu pus esses números mesmo zero porque eu comparo com os LGBTs. Total, lésbicas e gays me mandaram pessoas dessas instituições aqui. Vara civil, isso também é legal, eu quero pontuar para as meninas travestis transexuais. Um juiz da 2ª Vara Civil de Campinas, uma mulher trans, entrou com um processo de adequação de prenome e ele, como não tem psicóloga no juízo, ele mandou para a nossa psicóloga, dado um trabalho que nós estávamos fazendo na Vara da Infância e Juventude, junto à Câmara Técnica da Vara Infância e Juventude, em relação a uma denúncia contra um gay, e aí a Vara informou o nosso telefone e o juiz pediu para que nós passássemos essa pessoa em consulta e produzíssemos um laudo. Aqui encaminhadas, 19, Comissão Estadual Processante 7, Comissão Municipal Processante 4, Defensoria Pública 6, Ministério do Trabalho e Casa Abrigo, que é do caso que eu citei do menino. E só para encerrar, eu quero falar que em relação à Comissão Estadual Processante, eu trouxe aqui um documento, eu fiz um ofício, porque eu encaminhei 14 denúncias no geral de pessoas travestis e transexuais, só 7, para a Comissão Estadual Processante. E aí eu mandei para a doutora Heloísa e para a própria comissão um ofício de fevereiro de 2014, pedindo um feedback, um retorno das denúncias, para saber se elas tinham sido instauradas. E aí eu não recebi uma resposta. Quando foi dia 28 de julho, eu fiz contato por telefone com a doutora Lucimara, que é da secretaria, né? E aí eu falei, olha, doutora Lucimara, se a senhora não me ajudar, eu acho que a doutora Heloísa não vai me responder, então eu preciso da sua ajuda. Né? E aí foi que ela conversou com a Heloísa e me responderam. Então, das 7 denúncias encaminhadas para a Comissão Estadual Processante, só 2 delas foram instauradas, as outras não. Por quê? Porque eu percebi, a gente tem discutido isso com a doutora Heloísa, da Comissão Processante de São Paulo, né? Na verdade, da Coordenadoria de Políticas Públicas LGBT, né? Diversidade Sexual em São Paulo, ela faz uma barragem na denúncia. E eu quero pontuar que isso, ainda bem, não está acontecendo aqui com a nossa comissão. Então, o que ela faz? A doutora Heloísa, antes de mandar para a comissão, ela fala, não, aqui eu acho que é caso mesmo, aqui está juntada a prova, eu vou mandar para a comissão. E não é isso que diz a Lei 10.948, né? E eu já falei isso para ela. Então, a gente está hoje nesse pé de discussão, né? Eu vou passar a palavra, tá bom? Tinha mais coisa, mas depois eu falo. Não, legal, obrigado, Regis. Mas com certeza nós vamos, se não hoje, mas em outros momentos, eu acho que esses dados são importantes para a gente se armar para o enfrentamento. Então, a gente se compromete a dar continuidade se não esgotarmos hoje. Tá, então, eu queria passar aqui agora para a Mara, que vai... Pode ser? Eu preciso mudar de lugar? Aqui dá pra ouvir. Ah, dá pra... isso aqui muda. Isso. Parece que tá tão fixo. Tão duro. Alô? Bom. Meu nome é Amara Rodovalho. Assim? Boa noite. Meu nome é Amara Rodovalho. Faço doutorado na Unicamp, faço parte de vários coletivos LGBTs da cidade, o Identidade e o Babado, em especial o Babado da Unicamp, o Identidade de uma ação mais municipal, e agora sou uma das fundadoras de um coletivo de travestis e transexuais que a gente fundou visando empoderamento e união de travestis e transexuais na cidade, chamado Coletivo Transtornar, que teve como um dos seus primeiros atos, inclusive, quarta-feira em Bauru, fui eu e a Leila do Maresc,
representando o coletivo, num evento pensado, inclusive em função do coletivo e do nome do coletivo, que chamaram de Transtornar o Olhar. Então foram lá ouvir a gente, uma plateia gigantesca de estudantes da Unesp, uns 200 alunos, mais ainda. Eu posso ir para frente, tá? Alô? Nossa, minha voz está tão alta. Bom, então tá bom. E aí, então, sou uma das fundadoras desse coletivo, um coletivo que está engatinhando ainda, mas já teve um início bastante barulhento, né? A gente conseguiu já, no ano passado, antes da fundação do coletivo, antes da gente perceber que a gente já era um coletivo, conseguimos bastante barulho na cidade, por conta de algumas agressões vividas dentro da Unicamp. A gente, por exemplo, foi parar na capa do jornal do Correio Popular 2 vezes na mesma semana, de uma forma bastante respeitosa. A gente conseguiu colocar a palavra transfobia na capa do jornal. As pessoas nem sabem o que é homofobia, de repente a gente coloca transfobia e quem não entendeu vai entender a marra. E então, sabe, coisas vão acontecendo. A gente também, muitos que estão nesse grupo estavam também puxando e participando diretamente das ações do protesto que a gente fez depois da morte brutal da Geia Borg, também em outubro do ano passado. Uma morte brutal que aconteceu e que até hoje ainda está sendo investigada. Então, me agrada muito estar aqui ocupando essa posição agora. Eu acho até que ainda não mereceria toda essa visibilidade, porque começa agora na militância, ainda estou engatinhando, estou aprendendo muita coisa, estou me aproximando de diversos discursos, tentando ouvir o que várias pessoas podem me ensinar. Faz somente 9, 10 meses que começou, hoje é dia 30, 10 meses que eu comecei, mas faz 10 meses que comecei a minha harmonização, faz 9 meses que comecei a pedir para as pessoas me chamarem de Amara. Então, é tudo muito precoce para mim. Tudo começou agora, mas também eu fiquei 29 anos no armário, e esses 29 anos, quando eu saí do armário, do closet, fiquei 29 anos no closet, quando eu resolvi sair para valer e para ontem, recuperar o tempo perdido. Então, eu preparei uma fala aqui para essa noite para falar principalmente sobre invisibilização do segmento de travestis e transexuais dentro do movimento LGBT. Sabe? É uma coisa muito interessante isso que acontece, né? Porque parece que os gays... E aí, nisso é incrível, né? Não é só invisibilização de travestis e transexuais, é invisibilização de tudo que não é homem, cisgênero, gay, branco, classe média. Então, não sei se vocês estão familiarizados com a expressão cisgênero, então poderia explicar rapidamente. A ideia é, se a gente tivesse uma linha reta, e aí de um lado dessa linha está lá, você nasceu, e quando você nasceu com uma vagina, e aí, como você nasceu com uma vagina, te deram uma designação do sexo feminino, e essa designação do sexo feminino puxava um desígnio, um futuro, você vai ser uma mulher. Então você tinha uma vagina, essa vagina foi interpretada como você faz parte do sexo feminino, e esse sexo feminino vinha junto com um destino de mulher. E então, se a pessoa, no decurso da sua vida, se vê plenamente identificada com esse destino de mulher, ela é uma pessoa cisgênera. Cis, que significa exatamente destilado. Cis significa destilado em latim. Então, tá ali a linha, se você está deste lado, se você está sempre deste lado, você é cis. Agora, existe também a outra possibilidade do outro lado, né? Que você nasceu com um pênis, e aí esse pênis puxa o sexo masculino, que por sua vez é um destino de homem. E aí, em qualquer das duas possibilidades, se esse destino, você não se reconhece nesse destino, e você sente a necessidade de cruzar essa linha, ou ir para qualquer outro espaço, então a militância começou a criar criaram, então, existe esse termo oposto ao cis, que é deste lado, e o oposto de trans, que é o trans de atravessar para o outro lado, ou o trans que vai para além daquilo que o seu destino previa. Então, são essas duas... a gente tenta dividir a humanidade nessas duas categorias. É lógico que é uma divisão arbitrária, assim, insuficiente, mas é uma divisão útil para pensar distinções, né? E esse trans, que é o trans de transexual, um transexual que poderia significar, se a gente tentasse interpretar a palavra transexual para além do sexo, então para além do sexo feminino ou masculino, o transgênero para além do gênero mulher, homem.
para além de gênero feminino, masculino, e o trans também de travesti, para além da roupa que você veste, de travesti também vem desse trans do latim. Então, quando a gente divide essa linha de trans e cis, a gente está tentando abarcar todas as pessoas que estão conformes àquilo, aquela designação que receberam ao nascer, e as pessoas que não estão de acordo com aquela designação recebida ao nascer. E aí, então, quando a gente pensa no movimento LGBT, a gente pensa geralmente em duas pautas essenciais, duas pautas que estão aí discutidas a todo momento, que é a questão do casamento gay. E olha só, geralmente usam, inclusive, essa expressão, casamento gay, né? Quando esse casamento, por exemplo, muitas vezes sequer pode ser considerado gay. Por exemplo, aqui a gente tem o caso do Regis com a Kátia, que vocês se casaram já, né? Uhum. Então, vocês se casaram, se casaram, o Regis ainda não retificou os documentos. Isso significa que um casal heterossexual precisou de uma autorização legal para que essa união civil fosse efetuada. Ou seja, estamos aqui colocando essa pauta do casamento gay, sendo que não é só casamento gay que estamos falando, né? Estamos falando de casamentos heterossexuais que são proibidos também. E aí, por exemplo, se os documentos do Regis estivessem retificados, aí esse termo já não seria mais necessário. Então, é interessante quando a gente usa esse termo casamento gay e não casamento igualitário, por exemplo, que seria um termo muito mais interessante, colocaria em questão o quanto essa pauta é importante, inclusive para pessoas heterossexuais, porque a gente nunca sabe com quem a gente vai se relacionar, a gente não sabe se vai ser uma pessoa cis, uma pessoa trans, uma travesti, a gente não sabe se essa pessoa vai ter documentos retificados. Se tiver documentos retificados, a gente não vai saber se é o nome ou o gênero também. Às vezes, então, essa pauta do casamento igualitário poderia ser útil para nós também, mas do jeito como ela é exposta e trabalhada na mídia e pelo próprio movimento, ela é feita de forma a invisibilizar, inclusive, o quanto ela seria útil para nós, travestis e transexuais. Então, aí coloca lá o casamento. Mas aí a gente poderia pensar um segundo questionamento a isso, né? O que significa casamento para uma pessoa que não tem direito a nome, para uma pessoa que não tem direito a viver o próprio gênero na sua integralidade, uma pessoa que tem problemas para frequentar o ambiente escolar, muitas vezes é expulsa do ambiente escolar, é expulsa de casa, não tem direito a ter pais e mães, porque os pais e mães, quando percebem que sua criança tem um comportamento que não está de acordo com aquele destino de mulher ou aquele destino de homem que estava previsto na designação que ela recebeu, seus pais permitem não ser pais, permitem ser violentadores, abusadores, estupros corretivos, expulsão de casa. E aí essas crianças esses adolescentes vão parar na rua, vão precisar aprender a se virar na marra já desde muito cedo, a prostituição sendo um dos espaços mais acolhedores, e essa comunidade que se cria ao redor da prostituição sendo a nova família que acolhe essas pessoas. Então, o casamento, o que é casamento? Quando a pessoa não tem direito a ter uma família, a própria família que a gerou, quando a pessoa não tem direito a ter escola, a ir até o final dos seus estudos, a concluir seus estudos, a ingressar numa faculdade, não tem direito a ter o sonho de eu quero fazer tal profissão, porque por mais que a travesti transexual sonhe, eu quero ser astronauta, cientista, o que ela vai poder ser é prostituta, com certeza. Na melhor das hipóteses, atendente de telemarketing, caixa de supermercado, somente poucas opções vão se abrindo para essas pessoas. Então, o que é o casamento nessa situação, né? Casamento é um luxo. Casamento seria interessante, por exemplo, na Europa. O casamento lá liberado, aí as travestis, as transexuais que vão para lá para se prostituir podem se casar com algum europeu, alguma europeia, e aí conseguem um visto europeu, e aí vão viver numa sociedade que trata melhor essas pessoas. Aí nesse sentido seria bom, mas casamento no Brasil é um luxo, é uma demanda que não vem de algumas... que não vai contemplar a maioria das pessoas travestis e transexuais.
que estão aí pelejando para sobreviver. Então, esse é um dos grandes temas do movimento LGBT. Qual que é o outro? O outro, a criminalização da homofobia. Sabe? E, novamente, a criminalização da homofobia também nos contempla, porque se travesti ou transexual for agredida, for espancada, ela também poderia recorrer a esse projeto de lei que está sendo debatido, mas qual que é a questão? Novamente coloca o termo homofobia em vez de colocar transfobia, em vez de colocar LGBTfobia ou crimes contra a diversidade sexual, diversidade de gênero. Então, novamente, as duas pautas prioritárias para o movimento LGBT são colocadas sempre de forma a invisibilizar a nossa presença nesse movimento. E aí eu fico pensando, esse seria um tema, uma pauta importante também para pessoas transexuais e travestis, mas realmente talvez existam outras que são tão prioritárias quanto, ou até mais, como essa questão, por exemplo, da identidade de gênero, da lei de identidade de gênero, que permite que você simplesmente vá num cartório e fale: olha, eu não me reconheço nesse nome, eu não me reconheço nesse gênero, e baste isso para você começar um processo de burocracia pequena que vai retificar esses dados, vai alterar esses dados e vai te dar o direito de existir conforme você se identifica, se reconhece, se vê. Conforme a sociedade também te reconhece, porque muitas vezes essa travesti, essa transexual, esse homem trans, eles e elas já vivem, são conhecidos, reconhecidos segundo um nome, segundo um gênero, e o do documento é uma ficção que ninguém sequer tem noção. Então, essa lei seria importante. Muita gente, por exemplo, muitas de nós, vai na hora lá de procurar um emprego, o empregador até nos ouve enquanto a gente está apresentando o currículo, na hora de apresentar os documentos, aí ele se dá conta de que ali existe uma pessoa que frustrou o destino de ser mulher, o destino de ser homem, e nesse momento fala: a vaga já está preenchida, a gente não pode alugar para você. A mesma coisa acontece quando você vai querer alugar um imóvel, a pessoa percebe que você é travesti, transexual, o que acontece? A gente recebeu uma proposta melhor. E por que eles fazem isso? Porque associa travestilidade, transexualidade com prostituição, e prostituição é uma coisa que, embora não seja criminalizada no Brasil, todo o redor, tudo que está ao redor da prostituição é criminalizado. Então, se alguém aluga um apartamento para você e você lá atende clientes, você lá faz programas, essa pessoa que te alugou o imóvel pode ser responsabilizada por ter te alugado o imóvel, pode ser considerada sua cafetão, sua cafetina, e aí com isso, essa pessoa então prefere: não, travesti transexual quase sempre está envolvido com o programa, não quero essas pessoas no meu imóvel. Então, o RG é uma questão premente também, alterar esses documentos pelos quais a gente vive, né? E aí, por exemplo, alterando esse documento, né? Se eu entro no banheiro feminino e eu tenho meu documento retificado lá e tenho gênero feminino no meu documento, se alguém me expulsar, sabe, não existe nenhuma base válida para essa pessoa me expulsar. E, no entanto, a gente tem que continuar também batendo o pé para que as pessoas que não retificaram ou que ainda continuam lá como sexo masculino, porque é diferente, né? Você ser mulher e ser do sexo feminino. Não são duas coisas óbvias, assim. Para muitas pessoas, essas coisas são bastante nubladas. Então, tem muita pessoa que se reconhece: eu sou do sexo masculino, mas eu sou mulher, ou então eu sou travesti, e muita gente que se reconhece, e o oposto também acontece. Porque são séculos de história dizendo que se você tem um pênis, você é do sexo masculino. Se você tem uma vagina, você é do sexo feminino. Então é difícil você também se libertar desses séculos de ideologia em cima das genitais que a gente possui. Outra questão que, por exemplo, poderia ser, que seria muito interessante para nós, né, atualmente as pautas para a gente conseguir retificar documentos na justiça, a gente tem que se submeter a uma compulsoriedade de atendimento psicológico, psiquiátrico, endocrinológico, acompanhamento de assistente social. Todas essas pessoas precisam apresentar laudos para você, atestando que você, primeiro de tudo, não é louco, ou é louco de uma forma muito específica, um louco que era para ter sido uma mulher e acredita que é homem, e então, mas vive coerentemente e consistentemente como homem, a ponto de: essa loucura é você próprio, então beleza, viva isso aí, você tem direito a viver essa loucura. Então, essa pessoa ela não pode ser
tem que ter lá vários laudos atestando que você é realmente mulher, atestando que você é realmente homem, ou seja, um psicólogo vai ter que se dispor a te ouvir, e se dispondo a te ouvir, vai ter que escrever lá um laudo avalizando que você é mulher, você é homem. Não é você que diz que você é mulher, ou você é homem, ou você é o que você quiser. É um psicólogo, é um psiquiatra, é um assistente social, é um endocrinologista que vai falar seus hormônios aqui, ó, você tem hormônios femininos no corpo, você tem os hormônios que uma mulher tem. E aí o que isso significa, no caso de uma mulher trans, de uma travesti, isso significa que você é estéril. Porque é isso que o sistema quer também. Você nasceu para ser um homem, mas você quer ser tratado e viver como uma mulher, você precisa ser estéril. Porque a gente não quer que você se reproduza, a gente quer que você não tenha capacidade de se reproduzir a gente até te deixa viver essa vida louca que você está querendo viver, mas a gente até altera os seus documentos, mas não me venha querer ter um filho, porque a gente acredita que pode ter alguma relação com genes, né, com genética, você pode passar para alguém isso daí, por favor, né? Então, essa questão também é interessante, essa questão de atacar essa compulsoriedade do atendimento psicológico, psiquiátrico, só tem sentido quando é desejado pela própria paciente, pelo próprio paciente. Em todos os outros casos em que ele é obrigatório, a pessoa já chega lá visando burlar o sistema. Ela chega lá falando, putz, eu preciso provar para essa pessoa que eu sou uma mulher, então já vou começar desde agora, já pensar umas historinhas aqui para falar que desde criança eu não conseguia olhar para o meu genital, já pensei em cortá-lo, eu já comprei um bisturi uma vez e comecei a cortar, mas aí doeu muito, eu desmaiei quando eu vi o sangue, e aí eu não consigo olhar para ele, eu não consigo ter uma ereção, então eu tomo hormônios, eu tomo muito hormônio, e aí tomando muito hormônio para cada vez mais eu não poder ter uma ereção, porque isso me faz mal, sabe? E é assim que se faz, é assim que você convence um psicólogo, um psiquiatra, que você é uma mulher, quando você já sabe que ele quer que você prove para ele que você é uma mulher, então você tem que chegar lá com essa disposição de burlar o sistema. Por quê? Porque psicólogos têm o poder de dizer o que a gente é, então a gente chega lá e fala, putz, eu tenho que provar para ele que eu sou, e para provar que você inventa uma mulher que você não é, ou inventa um homem que você não é. Um amigo meu foi atendido pela psicóloga da Unicamp, né? E lá ele chegou e pediu, posso entrar com a minha companheira, minha namorada, na sessão, estou muito fragilizado, passei por umas situações muito tensas, então ela poderia me dar uma força aqui nesse momento, para a gente poder conversar. E a psicóloga falou não, e quando ele entrou na sala, perguntou para ele, um homem trans, falou assim, olha, é muito infantil da sua parte querer trazer sua companheira para cuidar de você, isso não tem nada de homem. Então, assim, ideias de homem e de mulher estereotipadas que você tem que se submeter a elas para conseguir ter o respaldo dessas pessoas que têm poder para dizer quem você é. Não é você que diz quem você é, são pessoas que dizem que você é. Então, aí depois de todos esses laudos, chega esses laudos para um juiz que vai avaliar tudo, se você fez a cirurgia ou não. Agora já existe a possibilidade de você retificar documentos sem ter feito cirurgia, porque nem todo mundo quer fazer cirurgia, né? Nem todo mundo quer fazer um buraco dentro de si, nem todo mundo quer fazer um neofalo. Nem todo mundo tá a fim de fazer intervenções cirúrgicas arriscadas e complicadas no próprio corpo, invasivas, para ter o direito de ter um nome e um gênero específico no seu documento. Então, essa questão de despatologizar as nossas identidades é premente. O movimento LGBT não se preocupa tanto com isso. Primeiro ele está querendo casar. Nós primeiro estamos querendo deixar de ser loucos, deixar de ter um documento que impede que a gente tenha acesso ao mercado de trabalho formal, e aí, por exemplo, a gente pode pensar também nessa questão da evasão escolar, né? Que a gente, mais do que evasão escolar, é expulsão escolar, que quantas de nós conseguem fazer o ensino médio fundamental, entrar numa faculdade. No meu caso, muito, muito exemplar, né? Eu consegui fazer tudo isso porque eu retardei a minha transição para o máximo que eu pude. Eu fui fazer minha transição quando eu já tinha minha autonomia financeira, que é mais ou menos, né? Recebo minha bolsa de doutorado na Unicamp, tenho meu dinheiro, pude sair da casa dos meus pais e viver a minha vida, pago minhas contas, não devo a ninguém. E aí, nesse momento, olho para o lado, vejo que, inclusive, já existia o precedente de outras transexuais e travestis dentro da Unicamp, e aí, nesse momento, eu falo, putz, eu também tenho o direito de viver a minha vida do jeito como eu quero vivê-la. E aí, eu me assumo
ano passado. Meus pais não aceitam a princípio, mas também não são do tipo que vão tentar me bater, que vão me expulsar de casa. Eles falaram, você está saindo porque você quer, se você ficar aqui a gente vai aprender a te respeitar e não vamos ficar te escondendo. Mas até hoje não me tratam de Amara, não me tratam no feminino, só que isso é uma agressão pequena perto das minhas amigas que foram expulsas de casa com 13 anos. Então, hoje, exatamente agora, em São Carlos, está acontecendo um ato gigantesco contra um protesto, né, contra um absurdo que aconteceu semana passada com um homem trans. O homem trans foi tentar usar o banheiro masculino e, na fila, um homem cis, percebendo que o outro era trans, falou, esse não é um banheiro de vagina. Aí rolou um bate-boca tremendo. Esse homem cis puxou a camisa do homem trans, rasgou a camisa do homem trans. Todo mundo sabe o quanto essa exposição do corpo pode ser problemática para pessoas transexuais, travestis. Então, a gente tava lá, o homem trans não tinha feito a sua mamoplastia masculinizadora, e aí, de repente, a camisa dele arrebentada, a namorada desse cidadão também proferindo um monte de coisas baixíssimas para esse homem trans, e os funcionários do local dando autorização para que esse tipo de coisa acontecesse, né? Falando, a gente não vai permitir putaria aqui. E a putaria, no caso, é um homem trans querer usar o banheiro dos homens. Então, com isso, e aí eles estão organizando um ato gigante que está mobilizando grande parte da sociedade lá de São Carlos, da militância de travestis e transexuais, mas também da militância LGBT. E aí é nesse momento que a gente vê assim, o quanto a gente precisa unir forças, né? E aí, então, fazendo esse ato, e eu me comprometi em fazer um anúncio desse ato aqui dentro desse evento aqui na Câmara Municipal. Então, a gente tem várias demandas importantíssimas, demandas que vão muito além do que do que o casamento gay, do casamento igualitário podem nos oferecer, do que mesmo a criminalização da homofobia, sabe? Eu quero que a criminalização da homofobia seja feita, mas antes disso gostaria de ter direito de existir, de ter direito de ter um emprego, ter direito a não ser expulso de casa, a poder entrar no mercado formal de trabalho. Então a gente poderia pensar sim formas, medidas de acontecer isso tudo, e o movimento LGBT poderia sim pensar nessas questões. Mas então eu elenquei algumas pautas que seriam imprescindíveis e que seriam também muito mais importantes do que casar, porque casar também é uma coisa complicada, né? Uma coisa reacionária em grande parte do tempo, assim, né? Nossa, a gente casa, beleza, sabe? Mas nossa. Bom, mas isso acontece, né? E aí, então, mas eu gostaria também de fazer de apontar algumas questões que estiveram acompanhando a criação deste evento aqui, e gostaria de fazer com isso uma crítica que permitisse que a gente conseguisse construir movimentos e atos e eventos de forma mais conjunta. Então, a princípio, a história da minha perspectiva, né? Tava eu, Janaína Lima e Denise Martins conversando no Itatinga. O vereador Carlão aparece nessa reunião também com as mulheres guerreiras para falar sobre invasão policial no Itatinga. E lá, o que acontece? Lá a gente fala sobre ele do evento de ontem que a gente ia fazer no Itatinga, do Dia da Visibilidade de Travestis e Transsexuais. Ele tem a ideia de fazer esse evento aqui, só que em vez de falar com a gente primeiro consultar a comunidade de travestis e transexuais, ele foi consultar pessoas do movimento LGBT, e novamente aí os gays, cis, brancos, para falar sobre a gente. Foi falar com o Beto de Jesus, que estava na mesa, mas não pôde vir, infelizmente, por motivo de doença. E aí o Beto de Jesus que nos coloca no jogo, fala, não, eu só vou se a Janaína Lima for. E aí, nesse momento, começa a discussão com a Janaína. E aí eu entro também, vou lá no evento criado e pergunto qual vai ser a programação, porque, sabe, eu quero saber que tipo de visibilidade vão estar dando para travestis transexuais. Aí o Ricardo me chama também para participar das discussões e da construção do evento.
evento, mas esse evento podia ter sido construído desde o começo com a gente. A gente podia ter desde o começo sugerido os nomes, pensado como é que seria o teor do evento, e acho que isso aqui poderia estar muito mais lotado por conta disso. Se a gente sentisse aquela convicção, confiança de que esse é um evento para nós e que vai redundar em visibilidade positiva para a nossa comunidade. Então, deixo então essa crítica, e é uma crítica que deve servir, que eu quero que sirva para estreitar laços, para que a gente possa pensar eventos de forma mais conjunta para o futuro. E uma última coisa que me ocorreu agora, o mandato do Carlão, um mandato bastante que se envolve muito com questões do movimento negro. Então poderíamos, por exemplo, ter pensado esse evento de hoje para ser um evento de visibilidade trans, de visibilidade de travestis e transexuais da perspectiva negra. Então a gente podia ter colocado aqui só travestis e transexuais negras na mesa para falar sobre essa perspectiva. A Janaína devia estar aqui no meu lugar, na verdade. Ela que não quis vir, me jogou essa bucha. Então eu queria que fosse, porque essa questão da intersecção, né? Porque não é só travestis e transexuais que somos. Eu tenho aqui um monte de privilégios, né? Eu sou da classe média, eu tive estudos bancados pelos meus pais, eu entrei na universidade, estou no doutorado, já estou no 1% da população, e então eu me coloco como transexual. Mas eu sou branca, sabe? Existem várias questões que estão ali juntas com o fato de eu ser transexual. E então a gente tem que considerar todas essas questões na hora de pensar o lugar de fala, quem somos na sociedade. Porque essas características todas, muitas vezes, elas servem para oprimir ainda mais as pessoas. Então, é isso, sim, eu agradeço. Obrigado, Mário. Passaria, então, aqui agora para a Geisa, para completar aqui a mesa, e depois vamos abrir para ouvir os... Bom, boa noite a todos. Meu nome é Geisa e eu já moro no Jardim Itatinga já faz algum tempo. E eu vim aqui justamente para ler uma historinha. E vamos lá, vou ler. Hoje não falo em meu nome, falo em nome do Grupo Identidade e peço licença para tornar pública uma parte da história recente da luta pela diversidade sexual daqui de Campinas. No dia em que comemoramos a visibilidade de travestis e transexuais, vamos contar uma breve história de negligência para com essa população. Há muitos anos, o movimento pela diversidade sexual de nossa cidade vem reivindicando mais e melhores políticas públicas que valorizem e as múltiplas expressões da sexualidade e que garantam mecanismos eficazes de combate a discriminações. Tais reivindicações estão expressas em inúmeros ofícios enviados aos órgãos públicos, em atas de reuniões com gestores municipais e também nas cartas das conferências que realizamos na cidade. Duas dessas reivindicações foram a criação de um Conselho Municipal de Diversidade Sexual e a instituição por lei ou outra normatividade legal da Coordenadoria Municipal da Diversidade Sexual. Lamentavelmente, as duas demandas até o presente momento foram desconsideradas pela administração. Ai, gente, desculpa que eu estou um pouco nervosa. No último ano da gestão do prefeito anterior, o Movimento de Campinas redigiu 2 minutas de lei para a instituição do Conselho Municipal de Diversidade Sexual da Coordenadoria de Diversidade Sexual e de um fundo de diversidade sexual que garantia dotação orçamentária para ações de combate à discriminação. Essas reuniões contaram com a ampla participação das militâncias da cidade e aconteceram no Centro de Referência LGBT do município, com a presença de trabalhadores desse serviço, e uma delas contou com a participação do então secretário de Cidadania, Assistência e Inclusão Social. Tais minutas seguiram para avaliação em várias instâncias da prefeitura, mas o mandato acabou e nada foi feito a respeito.
o novo governo assumiu o poder e iniciou um novo trabalho de revisão dos textos em reuniões realizadas no Centro de Referência LGBT e na Prefeitura, com a presença de membros do movimento e de diretor de cidadania Fábio Custódio. Terminando os trabalhos referentes ao texto da lei, que formalizaria a coordenadoria e instituiria o Conselho, foi prometido que estes textos seriam submetidos ao exame dessa casa, mas isso nunca foi feito. Há quase um ano temos sido enganados. Apesar de todas as reuniões que participamos para a elaboração de uma proposta da legislação para a criação do Conselho Municipal da Diversidade Sexual, não houve até hoje sequer uma resposta oficial por parte da Prefeitura Municipal de Campinas sobre tal iniciativa, e nada foi encaminhado à Câmara Municipal. Já a coordenadoria não apenas deixou de ser formalizada, como desde o primeiro mês da atual gestão, janeiro de 2013, está vaga, pois o coordenador anterior foi demitido e nenhuma pessoa o substituiu. É preciso dizer muito mais para se compreender que a administração do prefeito Jonas Donizete é gravemente omissa e desrespeitadora em relação à diversidade sexual e à população de travestis, transexuais, lésbicas, bissexuais e gays de Campinas. Bom, então, neste momento, rapidamente, nós vamos abrir a palavra. Eu trabalhar assim com 3 minutos para que pudesse o máximo de gente possível se manifestar. E aí a gente devolveria aqui para a mesa para que eles pudessem fazer o bloco final. Então, está aberta a palavra. Ali está o nosso companheiro com o microfone. A gente só pediria para que as pessoas se identificassem, né? Bom, boa noite. Boa noite. Meu nome hoje é Kátia Aparecida Marins Vascon, tá? Então, eu só quero, acho que, compartilhar de um pouquinho da minha experiência, porque, para mim, casamento não é luxo, Amara, tá bom? Entendo que dá para as coisas caminharem ao mesmo tempo, entendo as necessidades de todo mundo, mas o porquê da minha necessidade de ter casado? Porque o Regis, como é sabido, homem trans, na sua primeira cirurgia, cheguei atrasada no hospital, maternidade de Campinas, onde ele a realizou. E, quando eu tentei entrar, porque ele se internou primeiro, eu não pude entrar, porque a recepcionista disse para mim que eu era só a amiga do Regis. Eu não era companheira, eu não era mulher, eu não era esposa, né? E eu estava aflita com uma cirurgia de risco, né? Não sabia o que ia dar. Ele também estava nervoso do outro lado. Então, casamento, para mim, para as pessoas que vivem 1 ano, 2, 3, 10, 15, 20, 30, seja lá quantos anos for, ao lado do seu companheiro ou da sua companheira, para mim é uma forma de garantir, tá, os meus direitos. E aí, assim, hoje eu sei que na próxima cirurgia, o meu RG, o meu documento, tem lá o mesmo sobrenome, Vascon, e ninguém vai me barrar por conta disso. Sem contar que uma das, dentre tantas violências, né, que existe com a nossa população, as pessoas que têm relacionamento duradouros e que, em algum momento da vida, a outra parte morre, falece, aí vem, né, porque até então estou casada hoje há 14 anos, ele é considerado o pai dos meus filhos, para a minha família é o meu marido, eu para a família dele da mesma forma. Aí eu faleço, o que eu sou? Nada para a família. E tudo aquilo que eu construí, né? E a casa, e o carro, e os bens, e tantas coisas. Me é negado o direito de luto. Então, só para pensar na outra parte do casamento, tá bom?
Assim, eu entendo, e realmente todos os pontos colocados são importantes, mas eu só gostaria de fazer um contraponto que para a pessoa estar casada 10, 20, 30 anos, ela precisa viver 20 ou 30 anos, e a expectativa de vida de travestis é de 30 anos, exatamente. Nós temos o direito à vida, vem primeiro, infelizmente, né? E assim, sem documentos, sem nome, as pessoas não constroem nem patrimônio. Sem trabalho, as pessoas não constroem patrimônio para a família tirar, né? Então, assim, não é uma competição. Não vamos fazer Olimpíadas de opressão também. Mas eu gostaria de fazer um contraponto dizendo que sim, o que a Mara falou talvez pudesse se expressar melhor. Nós sempre vamos aperfeiçoando o discurso no sentido de nos unirmos. Mas o que a Mara quis dizer foi isso, que existem direitos. Então. É que tem realmente que o ponto principal da Mara foi dizer que quando nós falamos casamento homossexual e não casamento igualitário, né, existe tudo isso que o movimento infelizmente faz e prioriza e invisibiliza demandas, né? Foi sobre isso que ela falou só. Boa noite. Janaína Lima, sou do Grupo Identidade e atualmente profissional do sexo. Eu fiquei aqui pensando, né? Queria primeiro, acho que primeiramente agradecer mais uma vez o vereador Carlão pela iniciativa. Acho que entraves no trabalho aí, acho que coisas que a gente precisa talvez aprender a se acertar. Mas eu trago aqui uma reflexão interessante, né? 29 de janeiro, visibilidade de travestis transexuais. Hoje estamos aqui convidadas, né? E aí tem que agradecer, somos convidadas de estar nesta casa, né? Não conseguimos, aí a gente vai ter aí N entraves para estar enchendo de fato esse espaço aqui de travestis transexuais. E aí, por conta disso, acho que essa reflexão que 29 de janeiro, para alguns foi criado através do governo federal de uma campanha Travesti Respeito, que é uma grande falácia. Mas a gente deixa eles se babarem. 29 de janeiro sai de dentro do Grupo Identidade. É uma ideia do Identidade que surge das nossas cabeças loucas, né? No momento lá da gente queria estar dando um jeito de levantar nossas demandas, de ter um destaque, e conseguimos aí hoje um dia nacional. Então, acho que um parabéns para a Identidade também. Regis, a gente gostaria um pouco mais, na verdade, de ter ouvido, acho que as dificuldades mesmo em relação aos serviços, né? Você, enquanto uma pessoa que sai do movimento e entra para a gestão, e talvez a gente sentiu um pouco a falta disso. A gente queria ouvir mesmo até para saber para que lado a gente corre agora para pedir ajuda, porque a gente já está no momento que a gente não está sabendo nem para onde correr. A gente já está batendo entre nós e socorro. Acho que a carta da Geisa deixa isso muito claro, né? A nossa atual situação. Só que cabe lembrar uma coisa, não é a gestão do Jonas Donizete, por favor, vamos pensar isso. Né? Esse problema com a comunidade de diversidade sexual está sendo a nível municipal, a nível estadual e a nível nacional. Vamos olhar bem direito. Não vamos se enganar também com o panfletinho que é feito, com o bonequinho que é desenhado, achando que a coisa está bonita, porque, na prática, mesmo quem vivencia sabe como está. De fato, que tem avançado ou não, se é o casamento, porque as pessoas heterossexuais têm que se tornar gay para se casar, Kátia. E isso acho que precisa ser apontado, né? Tem alguma coisa errada aí. Ou vocês são um casal gay ou vocês não são um casal gay. Entende? Porque vocês precisaram da união estável para casar, quando, na verdade, a gente está falando aí de direitos, N direitos, e não apenas a um casamento matrimonial. Então, sabe, são coisas que estão sendo trazidas, e aí hoje, que na verdade foi ontem, 29 de janeiro, visibilidade, acho que a Identidade traz justamente isso. A invisibilidade de diversos segmentos aí, né, de diversas características, né, até da travesti negra, o quanto isso é invisível no nosso dia a dia. E o quanto hoje a gente está, no dia da visibilidade, discutindo invisibilidade dentro do próprio movimento de travestis transexuais. Acho que é isso. Obrigada. Mais alguém? Pode ir respondendo, depois surgem mais perguntas. Né?
É que hoje eu sou professor, meu nome é Rodrigo, sou de Identidade, e eu sou professor da rede estadual de ensino público. E fui assumir o cargo hoje numa escola nova. Tinham 50 professores, uma reunião pedagógica, e a coordenadora, que não conhecia ninguém, entrou na sala e fez uma apresentação breve, o currículo dela, e disse, eu tenho 2 coisas para falar. A segunda eu nem lembro, porque a primeira coisa que ela falou foi que existia uma resolução sobre o nome social de travestis e transexuais e aquilo tinha que ser respeitado naquela escola, que ela iria trabalhar no noturno com uma faixa etária mais avançada, né, se pensar no que uma escola pública atende, e que ela já tinha conhecimento de que pelo menos 4 travestis estariam na escola, e que, se as pessoas naquela sala não estivessem convencidas de que elas tinham que tratar com respeito as travestis transexuais que fossem para a escola, colocando, inclusive, o nome social delas na frente do nome de registro, que é o nome que vai, né, porque é o nome que está no documento, que elas ficassem bem espertinhas, porque ela ia resolver a discriminação com polícia e boletim de ocorrência. Foi muito enfático. Eu fiquei paralisado. Falei assim, sério? Eu fiquei... E depois disso, como ela sabia que eu era do movimento, ela veio, você achou que eu fui muito dura? Eu disse, aham, achei, e que ótimo, tem que ser dura mesmo. Achei que você foi no ponto, porque as pessoas ficaram muito assustadas com a fala dela, mas ela me revelou a razão de ter feito aquilo. É que ela, na verdade, ela conhecia, sim, 2 professores de uma outra escola e ela já tinha presenciado maus tratos desses professores com travestis transexuais dessa escola. E então ela falou assim, eu mandei o recado para todos, mas eu mandei especificamente para eles. Eu só queria, num dia de hoje, compartilhar essa historinha. Eu queria estudar nessa escola. Com certeza. Bom, muito bem. Nós vamos, então, devolver aqui para a mesa. Nós vamos trabalhar, então, com 5 minutos para que eles possam devolver para vocês, porque nós temos problema de horário aqui também. Então, 5 minutos, depois a gente tenta avaliar a possibilidade de mais uma rodada, mas já antecipando que a gente se compromete, agora de forma mais discutida, de podermos construir outros momentos, porque para a gente é extremamente importante as informações trazidas aqui para essa casa, para que a gente possa também fortalecer a nossa intervenção aqui, na medida das ações que nós vamos ter que tomar aí nos próximos. Vamos inverter as ordens agora do tempo, das falas, pode ser? Pode. Eu começo? Oi. Bom, então, eu fiz a provocação pro mandato do Carlão justamente pensando nessa questão, né? Por exemplo, se tivesse construído junto, a gente poderia talvez ter pensado um horário que contemplasse melhor todas as pessoas transexuais, travestis, ou que elas pudessem estar mais presentes aqui, porque a gente olha esse público e somos minoria. Ontem éramos maioria. Então, pensando nessa questão, né, de como nos fazer presentes nesses eventos para que nossas vozes sejam realmente ouvidas, para que tenhamos de fato visibilidade, que senão só eu, a Geisa, o Regis que vão ter visibilidade, aqui a Janaína ali, a Leila, a Aline, e acabou-se, sabe? E assim, visibilidade só de estar aqui, né? Sabe, eu gostaria... Ontem o evento foi brilhante, assim, porque éramos maioria. Então, isso dá visibilidade, isso dá força. Sabe, aqui temos uma câmera, né? Tem uma transmissão virtual em tempo real. Isso seria interessante de todas essas pessoas trans, travestis estarem aqui ocupando esse espaço, pressionando mais o poder público. Então, nesse sentido, assim, pensar horários, pensar quem estaria na mesa, pensar que coisas seriam ditas na mesa, e pensar formas de fazer isso junto com o seu mandato,
para coisas que também interessassem de perto o seu mandato. Então, é nesse sentido que eu proponho para que nas próximas vezes a gente consiga aproximar os dois movimentos e criar algo conjuntamente. Com relação ao casamento, eu faço minhas palavras da Leila, né? Casamento é um luxo quando você pensa que a maioria dessas pessoas elas não vão viver para poder se casar. Então, realmente, assim, sabe, é complicado porque, por exemplo, eu vivi com uma namorada transexual durante 2 anos, moramos juntos, e aí, naquele momento, ela ficava me falando, assim, que ela queria ter direito a esse casamento, né, pelo menos uma união estável, qualquer coisa, porque tudo que a gente construísse ali como um casal, se eu morresse, aí, nossa, era uma conversa super catastrófica, né? Se eu morresse, minha família, que odiava ela por ser transexual, roubaria tudo que a gente tinha construído em conjunto, né? E eu entendia o drama dela, sabe? Mas, por exemplo, se a questão da retificação de documentos tivesse de fácil acesso, esse casamento não seria necessário para nós naquele momento, não seria necessário para vocês também, talvez, se vocês não quisessem retificar documentos. Então, tem essas coisas. O casamento, ele serve porque um monte de outras coisas não servem, né? Porque um monte de outras coisas de direitos que a gente deveria ter, direito ao nome, direito ao gênero, não temos. Então, nesse sentido que é um luxo. Então, e também, nossa, assim, é isso, assim, essa questão da divisão patrimonial, que é importantíssima, a questão de colocar o nome masculino no final, eu não gosto, eu particularmente não gostaria, porque acho que talvez só se os dois trocassem, né? Eu pego o nome da minha esposa, ela pega o meu, não sei, ou do meu esposo, sei lá, de quem estiver comigo, mas então, e é isso, assim, acho que só tinha uma outra coisa que eu esqueci qual que era. Bom, eu vou lembrar em algum momento. Bom, eu quero dizer muito obrigada por esse espaço. E eu queria também falar que, para que as pessoas dessa casa, quando se reunirem, lembrar dos projetos que estão lá engavetados, em algum lugar por aqui, eles estão guardados, muitos não foram nem vistos, mas eles estão aqui nesta casa. Que alguém se interesse em buscar, em procurar, ver, analisar, mostrar. Porque não adianta nós virmos aqui, fazer todo esse movimento, mas sairmos e as pessoas que ficarem nesta casa não lembrar mais daquele momento. Então, fica o recado para que as pessoas desta casa, os vereadores daqui, busquem os documentos guardados, que eles estão guardados por aí, engavetados em algum lugar. Busquem, procurem, façam alguma coisa para que nos ajude a viver no mundo lá fora. Regi, agora, o próximo inscrito. Primeiro eu quero pedir desculpas, porque eu tinha muita coisa para falar. Eu me programei para uma fala de 40 minutos, que me falaram que era 40 minutos por pessoa. 40? Então eu pensei, eu vou poder descascar o abacaxi à vontade. E fiz uma introdução só para as pessoas terem uma ideia, mesmo porque está sendo televisionado, quais são as denúncias que nós temos no centro de referência. Né? Eu queria falar dos casos, né, e dos entraves. Mas, enfim. Bom, primeiro, eu quero que vocês prestem atenção de novo nas denúncias. Eu vou chamar a atenção para as instituições. Então, 19 casos dos 63 registrados de denúncia nas relações de trabalho, nas instituições privadas. E o segundo maior índice de denúncia é a violência institucional. Aí, institucional, o que é violência institucional? Se você digitar no Google, você vai ver. Lá está escrito, são as violências que acontecem nas instituições, sejam elas públicas ou privadas. Aqui não, aqui eu diferenciei. Institucional ali é só instituição pública. Ou foi no centro de saúde e não foi atendido, ou foi no hospital, a médica falou, olha, não atendo pessoas como você aqui. Esses fatos que ocorreram. Somando 7 da institucional com 7 da policial, que a maior parte dos casos, 6 aconteceram lá no bairro Itatinga, inclusive em relação ao caso que o próprio vereador foi visitar o bairro, que é invasão a domicílio,
invasão de privacidade, né? E tudo se justifica por quê? Abuso de autoridade e por ser um bairro de prostituição, então a polícia se acha no direito de fazer o que ela quer. Inclusive, a Geisa há de se lembrar que quando houve o toque de recolher, mataram um policial, aí a PM achou, da cabeça dela, ela falou, posso fazer um toque de recolher. E aí ela batia em todo mundo no bairro. As meninas me ligaram num domingo à tarde, lembra? A Adriana me ligou num domingo à tarde e nós fomos lá no Itatinga, eu e Kátia. Sem a minha secretaria saber, secretaria do qual eu sou funcionário hoje. Sem a autorização da secretária, correndo até risco de levar um puxão de orelha, né? Ou coisa pior. Então nós fomos lá verbalizar com a PM, a Kátia se lembra. O PM foi truculento até conosco. Só que ele caiu no argumento do poder, não deixou de ser, eu falei que faria contato com a secretária para que ela ligasse para o secretário de Segurança Pública do Estado. Então a gente resolveria desse jeito. Como ele sabe que ele está fazendo errado, ele não podia fazer um toque de recolher, aí foi que ele não nos agrediu também, né? Então, assim, somando com o Exército, então 7 com 7, 14, né? Com 15, chegando perto do 19. Então eu quero chamar a atenção que realmente quem nos mais violenta, isso está maior, cresce mais ainda, violência institucional passa a violência do trabalho quando a gente traz o cenário, esse cenário, as lésbicas, os gays e os bissexuais. Entendeu? Passa. Então, o maior índice de violência hoje no centro de referência, com todas as letrinhas LGBT, é a violência institucional, né? Então, eu concordo, o Estado está nos violentando mais. E quem deveria nos proteger? Quem deveria construir as políticas públicas? Agora, em relação ao casamento, eu concordo com a fala da Kátia, principalmente por causa do seguinte, logo quando eu entrei no CR, eu atendi um gay que estava casado há 17 anos, não de direito, mas de fato, vivia em união de fato, há 17 anos. O parceiro dele faleceu e deixou uma carta para a família. A família dele, ele me conta, a família do parceiro que faleceu, chamava ele de filho. E olha que família, hein? Chamava de filho. Quando o parceiro morreu, rasgaram a carta na frente dele e falaram, daqui você não vai levar nada. Falaram, ele era tratado como filho. Então, só que, Kátia, aí eu concordo também com as meninas do seguinte, a gente precisa pensar uma outra sociedade. Porque casamento foi criado, se nós estudarmos a origem do casamento, a origem jurídica, inclusive, foi por uma questão de quê? De bens. E é por isso, inclusive, que padre não se casava. Não sei se hoje... Eu sei, meu bem, eu sei. Entendeu? Então, a gente precisa começar... Qual a nova sociedade que a gente vai construir? Em relação também ao casamento. Porque ela também não nos contempla. Nós fomos obrigados a casar. Porque se na época tivesse no centro de referência um advogado, um assessor jurídico ou um operador do direito, seja qual for o nome, tão competente quanto eu tenho tentado ser, porque essa é a verdade, porque nós não tínhamos isso na época, esse advogado teria conseguido o quê? Uma liminar, como eu consegui para uma lésbica que sofreu um acidente de carro, foi internado no hospital particular de Campinas e a mãe dessa menina internada não deixava a outra visitar a namorada dela na UTI. Ela me procurou em dezembro, logo do início que eu entrei, de 2012, e eu encaminhei ela para a defensoria para que nós entrássemos com a liminar. E ela conseguiu. E hoje, nesse segundo casamento, que o Centro de Referência LGBT organizou, elas se casaram. Né? Então, isso em relação ao casamento. Em relação ao serviço, Janaína, tem um monte de coisa que eu gostaria de falar mesmo. Só que eu também fico temeroso. Dos dois lados. Tanto em relação à administração pública, quanto em relação ao movimento. Primeiro, porque hoje eu vejo que a administração pública ri do movimento social porque ele está desarticulado em Campinas. Primeiro, por isso. E segundo, porque eu, do início, briguei por várias coisas ali no centro de referência. Quer ver um exemplo? Cartaz. Vocês estão aqui. Eu estou há 15 anos no movimento. Você entrou primeiro que eu, Janaína, que eu lembro de você. Eu entrei primeiro que o Rodrigo. Há 15 anos no movimento social... 11 anos de centro de referência LGBT, quando nós vimos cartazes do centro de referência LGBT nos ônibus. Eu que comecei a falar no serviço para a equipe técnica que a gente precisava divulgar. Aí foi colocado pela primeira vez, no ano passado, que eu articulei com a pessoa responsável da INDEC, certo? E recebemos várias denúncias em relação a isso. E aí eu comecei a perceber o seguinte, por que não divulgo o serviço? Porque vai ter que aumentar a equipe de trabalho. Entendeu?
Então, assim, a gente tem vários entraves, vereador. Vários entraves que a gente não vai conseguir resolver. E aí a gente falou de tanta coisa aqui, esqueceu de falar que, na minha visão, é o melhor, é o mais importante aqui, na minha opinião, para travestis e transexuais e política pública, que é o protocolo de redução de danos do uso do silicone industrial, tá? E da hormonioterapia no município de Campinas. Ó, o último protocolo que foi revisado é de 2009. Eu peço que faça a imagem aqui para mim, certo? E ele não funciona. E nós temos várias desculpas para ele não funcionar. Porque o médico não existe mais, o médico saiu da rede pública, porque não contratou mais médico, porque a gente vive no país um problema com médicos, tanto que contrataram médicos cubanos para o Brasil todo. Vai ter N desculpas. Mas a gente precisa resolver isso. Isso é o mais importante para nós. Na minha opinião, para mim, eu quero hormônio, eu quero um tratamento. Eu tenho uma denúncia de um homem trans, eu não falei aqui, contra um hospital maternidade de Campinas, que ele foi atendido, a médica fez todos os procedimentos técnicos corretamente. Quando chegou no final, ela falou, olha, mas você, quando estiver sangrando, ele estava sangrando, que é coisa para mim urgente, tá? De ginecologia. Ela falou para ele assim, ele já estava sangrando há mais de um mês. Ela falou para ele assim, ó, nós não atendemos pessoa como você aqui, procure a rede municipal, o centro de saúde. Mas ele é o quê? Bicho? Poste? ET? Vaca? Cavalo? Não, ele é gente, é ser humano. Ela tem que atender. E aí, em contato com o hospital, com a diretoria clínica do hospital, que nós fizemos reunião com a diretoria, só que antes da reunião eu sou bem meticuloso, eu investigo, eu pergunto, eu reclamo, eu sou chato. Na verdade, no meu trabalho, eu sou chato. E aí, eu também, na prefeitura, perguntei, reclamei, falei... descobri que o Hospital Maternidade ia falir em Campinas e hoje 70% é cofinanciado pela prefeitura. Eu falei, então é SUS. Então, ele tem que ser capacitado. E nós conseguimos capacitar o Hospital Maternidade. Só que no dia da capacitação, uma própria funcionária do hospital falou, foi uma médica que discriminou, na minha opinião. Essa funcionária falou, eu perguntei, mas essas pessoas aqui, tinha umas 60 pessoas na sala, no auditório. Ela falou, mas elas são não são médicos, não tem médico aqui. Aqui só tem pessoal, recepção, enfermeira não, técnica de enfermagem. Eu falei, mas por que não tem médico? Porque eles não vêm. Médico é Deus. Juiz é Deus. Então é difícil. Então, quero mostrar, é muito difícil. A gente realmente é desrespeitado o tempo todo pelas instituições, sejam elas públicas e privadas. E aí, para encerrar, eu quero falar, também quero que tire uma... Aqui, ó, só vou tampar o nome da pessoa, tá? Por sigilo funcional. É uma sentença, essa sentença datada de 2012, com trânsito em julgado da sentença, ou seja, não é mais passível de recurso. Essa mulher transexual, que é usuária do centro de referência, entrou com um processo de adequação de nome. O juiz falou, não pode adequar sem cirurgia. Aí, a defensora pública, brilhantemente trabalho ela fez jurídico aqui, ela falou, então, juiz, então mande fazer a cirurgia. O juiz sentenciou para que o hospital faça a cirurgia. Só que nós não conseguimos executá-la. Me procurou recentemente, porque desde 2009 ela não consegue executar a sentença. Ela não consegue fazer a cirurgia no HC da Unicamp. E aí, eu mandei ela para a secretaria... Mandei não, orientei, desculpa. Para a Secretaria de Estado da Saúde, porque eu já havia feito contato por telefone para a secretaria, para que ela formulasse lá a reclamação e o pedido da execução da sentença. Isso foi, gente, em junho de 2014. Aí ela me procurou há 2 meses atrás, eu falei, vamos denunciar na ouvidoria. Porque, infelizmente, a burocracia também esbarra, também fere, nos violenta também a burocracia. E aí ela denunciou na ouvidoria da Secretaria do Estado da Saúde e até hoje não executou a sentença. É uma ordem de um juiz, não executou. Está vendo o descaso da máquina pública? É isso, gente. Então... Isso é no município, e eu tenho visitado várias cidades, Piracicaba, ontem fui para Rio Claro, São José dos Campos, várias aqui, seja só do estado de São Paulo, quanto também de outros estados. Não é só em Campinas. Porque a gente não pode esquecer de uma coisa, a instituição, a pessoa jurídica, ela não tem boca, ela não fala. Essa médica representava a Unimed, só que a Unimed, a pessoa jurídica, não fala.
É o ser humano. E a gente tem que capacitar, 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 capacitar. Por isso que eu insisto também na divulgação do serviço. E eu já tinha falado para a equipe técnica do CR, não basta só pôr cartaz no ônibus. A gente tem que ir lá nas unidades de saúde, a gente tem que ir lá nas escolas, a gente tem que ter projetos. Entendeu? Porque nunca... A Maria da Penha tem uma expressão que eu gosto muito. As meninas aqui que conhecem a Maria da Penha, que é conjunto articulado de ações entre a esfera municipal, estadual e federal, entre as instituições públicas e privadas e a sociedade organizada. A gente precisa... Eu já falei isso aqui nas nossas palestras sobre a Lei Maria da Penha, vereador. A gente precisa do conjunto articulado de ações. Entre os 3 poderes, se um poder falhar, a gente não consegue efetivar uma lei. E é isso que está acontecendo. Nós temos a Lei Municipal 9.809, a Lei 10.948, antidiscriminatória, e não funciona. E um exemplo que eu citei aqui da Lei 10.948 que não funciona é que a própria pessoa da Coordenadoria de Políticas Públicas e Diversidade Sexual faz a barragem na denúncia. Ela soreia a denúncia. Ela não deixa a denúncia passar para a comissão. Em Campinas, a gente não tem esse problema ainda. E quero agora, aqui, tenho que fazer jus à Comissão de Campinas. Dar os meus parabéns. Porque das 4 denúncias que eu encaminhei para a Comissão de Campinas, as 4 estão em trâmite de processo. Uma concluída, 3 ainda em andamento. Né? Então, é assim, eu tinha mais coisa para falar das instituições, mas eu vou encerrar por aqui. Como antes de consultar aqui o plenário, se mais alguém queria se manifestar, a gente queria reforçar uma questão de que, para nós, o nosso mandato ele tem que servir como uma ferramenta de resistência, de luta, porque eu acho que o caminho para as mudanças, para o caminho de defesa de direito e para a transformação que a gente quer, eu acho que não passa nem pelo judiciário que está aí, porque esse judiciário que está aí ele não foi feito para nós, não foi feito para o povo, é um judiciário burguês, como o Estado é um Estado burguês. E eu acho que a gente vai romper com essa lógica a partir do momento que a gente tiver um movimento articulado. Movimento articulado com o movimento social em geral, porque, para romper barreira, é verdade que tem um conjunto de leis dentro dessa casa indo para dentro das gavetas, porque a maioria do parlamento não quer fazer essa discussão, porque como é que eles chegaram até o parlamento? Então, eu acho que essa lógica que a gente quer construir, ela passa pela solidariedade, ela passa pelo respeito e, fundamentalmente, por construir uma resistência e, consequentemente, ir conquistando as mudanças. Eu acho que já avançou muito. A possibilidade de estarmos hoje dentro de um espaço como esse, podendo fazer o que estamos fazendo, ele é um passo extremamente ainda muito pequeno, mas significativo, porque a gente está conseguindo dialogar com muito mais gente além de nós que estamos aqui, não só pelo aspecto da televisão aqui presente, mas pela luta que cotidianamente a gente tem enfrentado. Um exemplo foi a invasão que a polícia fez no Jardim Itatinga, as pessoas estão sendo ouvidas e nós não vamos nos calar. Então, nesse sentido, o que eu poderia aqui estar dizendo é que a gente vai serrar a fileira e fazer desse mandato uma trincheira para essa luta, como tantas as outras que nós assumimos o compromisso, né? E, a partir de segunda-feira, a gente vai estar assumindo para presidir a Comissão de Direitos Humanos e nós vamos ter que usar, vai ser mais uma ferramenta que nós queremos somar essa luta que vocês vêm travando há muitos anos, somar essa luta a outros movimentos, a outras realidades, porque é isso que nós precisamos. O poder público ele é o maior responsável pelos crimes cometidos contra o povo. Então, é necessário a gente lutar, ter resistência, e a gente se compromete... essas informações elas são extremamente importantes chegar para a gente poder fazer
o embate aqui dentro dessa casa e também socializar com o conjunto de outros movimentos, porque a resistência ela tem que ser global. A luta de cada um e de cada uma aqui tem que passar a ser a luta de todos. Então, nós queremos assim combinar com vocês a continuidade dessa discussão. Eu acho que é importante rever essa questão, qual é o melhor horário, qual é o melhor dia, e eu acho que é nós que vamos construir isso de forma coletiva. Então, eu queria assumir esse compromisso e poder fazer uma luta coletiva com vocês para a gente buscar essa transformação. Agora, eu só acredito nessa transformação com resistência, luta e enfrentamento, porque a burguesia não quer mudança, ela não vai abrir mão da sociedade que ela construiu. É nós que vamos romper barreiras. Eu acho que o movimento mostrou que é possível. Né? Em junho de 2013, o movimento provou que é possível, quando a gente coletivamente vai para as ruas, a gente consegue ser ouvido. Então, vamos lutar junto. Eu queria que, então, antes de encerrar, ver se mais alguém queria se manifestar para que nós pudéssemos... Bom, então eu queria agradecer aqui a presença do Regis, da Geisa e da Mara, que falou aqui que é nova ainda, falta experiência. Imagina se tu fosse experiente, menino do céu. Vai ser... A gente vai arrebentar muita cerca aqui. Vereador, então, eu queria... Dá licença, eu só queria fazer uma colocação que eu acho oportuna. Já que a gente falou de racismo aqui, ou de pessoas negras. Eu acompanhei, a Edna vai me ajudar, a pedido do Fábio Custódio. Eu estava na prefeitura numa reunião com o Fábio, ele falou, você pode ir lá dar uma força para o Max da CEPIR, o pessoal está lá. Teve algumas pessoas que vieram da África para o Brasil, né? Colômbia. Isso, desculpa. Da Colômbia para o Brasil, pessoas negras, 3 pessoas, né? E vieram fazer uma manifestação na frente da catedral, né? Até então estava pacífica. Quando eu cheguei lá, a Guarda Municipal queria levar as pessoas presas para a Polícia Federal. Nós tentamos verbalizar com a Guarda Municipal para quê? Bastava um termo de compromisso assinado pelo coordenador da CEPIR, que estava se responsabilizando por aquelas 3 pessoas, de levar pessoalmente de carro da prefeitura até a CEPIR de São Paulo, né? Secretaria de Igualdade Racial de São Paulo, para poder ajudar essas pessoas, buscar, correr atrás de documentos e, enfim, carteira de trabalho e tudo mais. Nós não fomos ouvidos, né? Pelo contrário, teve pessoas da guarda totalmente reacionárias, preconceituosas, que levaram lá para a delegacia, e ainda a Edna me contou, porque eu não fui até lá, porque eu tinha 2 atendimentos no CR. Eu falei, se vocês precisarem, eu vou, mas a Edna falou, não, eu peço para um advogado que é do movimento negro, ele vai acompanhar a gente, ele acompanha sempre. E aí eu voltei para o CR e a Edna me contou hoje que mesmo lá na delegacia, a Guarda Municipal queria que saísse daquela delegacia para levar numa outra, porque aquele delegado não deixou as pessoas presas. Olha só o absurdo. Não tinha encontrado nada com eles, né? Não é isso, Edna? Olha, gente, e aí eu até sugeri hoje para a Edna, falei, Edna, a guarda precisa ter, vereador, uma capacitação em mediação de conflito, conciliação e mediação de conflito. Porque hoje não se leva mais, não se judicializa, não se criminaliza mais as pessoas. O STF está dando esse exemplo, é só seguir os julgados do STF. Então a gente precisa mostrar para a Guarda Municipal que hoje não é mais como antes. Porque foi isso, lembra, Edna, o argumento que o guarda falou para mim? Ah, Vascão, porque eu sou de carreira Guarda Municipal. Você está acostumado, nós aprendemos assim, pegou a ocorrência, leva para a delegacia. Então a gente eu vou lembrar de novo, nós estamos tratando com seres humanos, né, que representam o Estado, que são o Estado. Então a gente precisa começar a formar esses seres humanos melhor e falar. E se não adiantar falar, punir, porque para isso que está aí o Estatuto.
Estatuto da Prefeitura Municipal de Campinas, o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, né? Tá bom? Desculpa, vereador, cortar. Não, então eu queria agradecer a presença de todos e todas e vamos dar continuidade a essa luta e nós vamos estar sempre à disposição para a gente poder fazer o debate, porque eu acho que é nesse debate coletivo que a gente vai encontrar a saída. Então, obrigado, boa noite. Sendo o mais importante, tem um lanchinho aqui para a gente. Agora eu gostei. Olá, vereador. Vereador, primeiramente, qual que vai ser o primeiro passo da comissão através desse assunto, com o debate da visibilidade transexual e dos travestis? Nós queremos ouvir o movimento com o objetivo exatamente da gente poder reeditar as denúncias de violência que essa comunidade tem sofrido, para que a gente possa buscar, junto às autoridades, solução, porque esses problemas, as denúncias estão chegando, as pessoas estão denunciando, mas não estamos conseguindo punir os responsáveis pelos crimes cometidos nessa cidade. Então nós iniciamos com esse debate, agora vamos fazer um levantamento das denúncias para que a gente possa buscar a solução para esses problemas. E quais outros debates o senhor pretende levantar na Comissão de Direitos Humanos aqui na Câmara Municipal? Nós o principal deles agora nesse primeiro trimestre é que nós possamos ouvir as famílias daquela chacina na região do Ouro Verde, que já se completou um ano, né, não vimos até o momento ninguém punido, e também ver o acompanhamento dos familiares, porque eles tiveram perdas na família e existe lei que dê proteção a essas famílias para que elas possam superar psicologicamente do que passaram e a gente ajudar no combate a esse tipo de criminalidade para que não volte a acontecer esse tipo de crime. Então, a violência policial é o primeiro passo que nós queremos dar e também a proteção às vítimas de violência em geral na cidade para que haja uma diminuição nesse tipo de crime. Muito obrigada pela entrevista, vereador. Obrigado a vocês, boa noite. A transmissão ao vivo do debate fica por aqui. Não se esqueça de acompanhar a programação da TV Câmara Municipal de Campinas na próxima segunda-feira e será em sinal aberto a partir das 8 horas da manhã. Você fica com um vídeo institucional que vai falar detalhes de Campinas e também da TV Câmara Municipal de Campinas. Você também pode continuar ao longo da programação com todos os programas e reportagens e, claro, o primeiro telejornal da TV Câmara Municipal de Campinas, que vai ao ar às 5h30 da tarde. Não se esqueça também, claro, de acompanhar a transmissão ao vivo da primeira sessão ordinária de 2015. Nós agradecemos mais uma vez a sua audiência e até o próximo.